Vamos lá, meus amigos, caros ouvintes. Está aqui com a gente a mulher que já enterrou 5 maridos e agora quer mais um. Uma mulher que destila de peito aberto seus rancores, paixões e vinganças e seu conhecimento profundo do pecado, da salvação e do espírito humano. Uma mulher, enfim, à frente do seu tempo, que pode deixar de queixo caído algumas feministas da atualidade. Estamos aqui com ela, a mulher de Bath, Maitê Proença. Oi, rapazes, Bem-vinda, que prazer meninas. te receber aqui. Muito bom, Maitê, seja bem-vinda. Muito obrigada, tô gostando de estar aqui. Vamos lá. Depois de uma temporadaça lá no Sesc Bom Retiro, né, que você fez a apresentação, a Maitê segue com esse sucesso que é o espetáculo A Mulher de Bath no Teatro FAAP, aqui em São Paulo. Daqui a pouco a gente vai passar o serviço, Maitê, para quem ainda já ouviu falar, porque você deu bastante entrevista sobre isso, mas ainda não foi ver a peça, a gente vai passar o serviço daqui a pouquinho. Mas vamos lá, sem querer dar spoiler e já meio que dando um spoiler aí, você inicia a peça batendo um papo aberto, um papo livre com o público. Isso é improviso ou o que você diz ali exatamente? Não, é improviso. Cada dia eu faço de um jeito. Ontem foi diferente de anteontem. E é bom, porque fica muito vivo e contextualiza a peça. Essa peça foi escrita em 1380. A gente fez no Sesc uma temporada de 6 semanas. E aí foi tão bem, foi não crescendo, porque as pessoas têm medo, acham que vão ver um clássico, que Deus me livre, que aquele negócio vai ser pesado, vai ser difícil. Mas justamente, quando eu encontrei esse texto, ela era a primeira feminista. É uma mulher super contestadora. Ela fala coisas que ninguém fala ainda hoje. Então, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui está pronto para falar. Só que é um texto literário, não é uma peça de teatro. Falei, como é que eu transformo isso em teatro? Então, eu chamei o Amir Haddad, que é um diretor que faz teatro de rua. Sim. Ele faz teatro popular, ele quer falar com as pessoas, ele quer se comunicar. Então, eu falei, a gente tem que tirar esse negócio, isso aqui não pode ser uma coisa de salto alto. Não pode ser uma coisa para 3 pessoas entenderem. Eu quero falar com todo mundo, quero gente na minha plateia. Então, como é que a gente faz isso dessa maneira? Então, a forma que a gente faz é porque é muito assim horizontal, é muito para a plateia. Todo mundo entende. Vai gente lá de 15 anos, 14 anos, até pessoas mais velhas, de todas as ideologias também. E as pessoas se relacionam com aquilo porque ela é uma mulher que dribla a ferocidade masculina. Ela diz como é que ela faz. Então, ela conta das falhas dos homens, como ela faz para driblar os homens, desde os 12 anos, quando ela tem o primeiro casamento dela, até a vida adulta, quando ela se torna uma mulher madura. E em todas essas fases, desde a menina mimada, caprichosa que ela é, até a mulher madura que entendeu um pouco mais as coisas, o comportamento humano. E aí, como é que ela faz para driblar os homens? Porém, ela fala das falhas dela também. Então, porque a gente sempre se enaltece, né? Eu sou ótimo e aquilo lá, o outro lado é péssimo. Né? Por que vai deixar, como diz a divulgação da peça, o material de divulgação, deixar as feministas atuais de queixo caído? Primeiro porque ela é muito articulada, ela é muito inteligente, o discurso dela é brilhante, ela está falando com homens. Há 600 anos atrás. Há 600 anos atrás, esse discurso era moderno e esse discurso continua moderno. E ela fala com muito senso de humor, porque ela é uma debochada. Então, ela debocha de si. Ela conta das artimanhas, dos truques e das mentiras que ela é obrigada a usar. E que as mulheres do mundo todo foram obrigadas ao longo dos séculos, desde que inventaram que Eva é a danação da humanidade, que a gente está aí tentando driblar essa situação e sobreviver. Não é? Então, ela é espancada. Ela conta de como são os relacionamentos que ela teve aos quais ela foi submetida. Mas ela gosta dos homens. Então, ela está no 5º casamento, ela é muito católica, Isso né? que eu ia perguntar da religiosidade, que é uma questão na peça. E mexer com religiosidade, às vezes é uma questão porque na Idade Média, toda a diversão, quando ela fala o que ela fazia, como que ela fazia para se divertir, porque ela gosta da rua. Ela gosta da rua, ela gosta de beber, ela gosta de gente, ela gosta de... Socializar. Ela gosta de paquerar.
E então quando você vê quais eram as diversões dela, era assim, uma vigília, uma pregação religiosa, era ir na procissão, né? Era o meio social que ela conseguia. Era o meio social que existia, porque era a Idade Média, né? Ali ela fazia tudo que ela podia fazer. Mas a graça dela tá em que o profano e o sagrado convivem perfeitamente bem. Ela não tem problemas, né? E quando ela se compara com alguém, ela se compara com Abraão, com Jacó, entendeu? Ela não vai lá pra baixo. E ela pega uma figura, masculina. Lógico. Ela se compara com os homens, entendeu? Ela fala, se eles podem ter muitas esposas, como tiveram, essa gente santa casa bastante. Porque ela não pode pecar, né? Porque ela é religiosa. Então ela reza ardorosamente para os maridos morrerem. E eles de fato morrem. E aí ela troca rapidamente, porque ela tem sempre um marido engatilhado, assim. Ela já viu. Alguém que ela já queria. Ela é muito previdente em termos conjugais, entendeu? Ô, Maitê, eu fiquei muito... Pode falar. O que tem de Maitê nessa personagem? Quais características dela que você acaba se identificando ou se diferenciando também? Eu acho que ela fala, né, as coisas como elas são. Ela fala e ela tenta, e ela contempla os lados. E eu acho que essa coragem só reforça o discurso dela. Em vez de ela enaltecer a sua situação como mulher e se fazer de pobre coitada, ela conta tudo. Ela avisa desde o início que ela vai falar as coisas como elas são. Ela não vai omitir a sordidez, a grossura das coisas, ela vai falar as coisas como elas são. Então se prepare, né? Se arme, porque eu vou falar. E aí ela sai metralhando para tudo quanto é lado. Então os homens vão e fica uma coisa assim, meio que as mulheres falam assim, nossa, eu vou botar isso em prática agora lá em casa. E eles falam assim, mais ou menos, que agora eu já entendi quais são os truques. Então tem uma coisa muito franca que eu acho muito moderna, sabe? Você falou que o discurso dela é bastante irônico, com uma carga de sarcasmo. Eu adoro quem tem isso. Eu gosto demais. E eu fiquei curioso pra saber um pensamento. Você conseguiria fazer aqui pra gente um pensamento dela que você acha que caberia fazer agora? Olha, o que caberia fazer é que, por exemplo, a conclusão desse discurso todo, depois ela contar as coisas como elas são, você sai da peça com a sensação de que se você der o poder à mulher, se você deixar a mulher ser soberana, ela vai devolver esse poder para você e vai te promover o bem-estar. Que mulher não gosta de guerra, mulher não gosta de arma, mulher não gosta de morte. A gente sabe que na guerra morrem nossos filhos e nossos maridos. E apesar de tudo, a gente ama eles, né? A gente quer eles. Então, ela também, ela é apaixonada por essas criaturas, né? Nossos parceiros. E então, todo o discurso dela é pela soberania da mulher e continua sendo hoje em dia, né? O discurso desse movimento que renasceu, ele ainda porque precisa mesmo de mulheres em posições de comando. Mas o que a mulher faz quando ela tem o comando? Ela faz diferente. Essa divisão de comando não é nada igualitária, né? Eu acho que Por isso que talvez ela faça também diferente, não só por uma diferença de ser, do gênero feminino, né? Ou feminino que habita a todos nós, homens ou mulheres, né? Tem essa questão também de ela ter sido preterida. Sempre na história. Sempre. Do poder e do comando das coisas. Ela não tem direito... Olha, a mulher na Idade Média não tinha direito à educação, não tinha direito à propriedade, fazia trabalhos forçados, como faz hoje, sem nenhuma remuneração. Uhum. Era obrigada a ter filhos com gente que ela não queria e que ela não poderia sustentar. Ela era espancada, estuprada e às vezes morta com impunidade. Isso continua acontecendo. É isso que eu ia falar. Isso tá muito continua parecido acontecendo. E não é só hoje. na África e nos países islâmicos, isso acontece do lado da nossa casa. Nada mudou em 600 anos, o discurso é o mesmo. As circunstâncias, porque tem discursos que são contemporâneos e que sobrevivem às épocas. O discurso feminista, ele sobrevive. Mudam as circunstâncias um pouco, né? Como que era a vida dela.
mais o que acontece é mais ou menos, não evoluiu muito. A proposta dessa reflexão é evidente na peça? As pessoas saem com essa... tendo isso como óbvio mesmo? Ou é uma coisa que está no texto ali e cabe a cada um interpretar? Ela é explícita? Ela é totalmente explícita, não fica nada por falar, é chocante. Tem hora que você vê que tem um constrangimento na plateia. E logo depois, como tem muita quebra, porque é uma pegada assim, é um texto antigo com uma pegada completamente contemporânea. Então, eu interrompo o discurso, eu falo com a plateia, eu contextualizo de novo. Então, eles ficam muito próximos o tempo todo, falam comigo, inclusive, sabe? Sei lá, outro dia uma senhorinha não conseguia desligar o celular, né? Aí eu saí, fui lá, desliguei o celular para ela, porque ela estava acompanhada de uma amiga, e a amiga ela já estava quase com hematomas, de tanto que a mulher dava cotovelada nela, dela não ter desligado. E ela estava catando dentro da bolsa de mulher, coitada, ela não ia achar nunca. Então eu acalmei ela, fui lá, desliguei para ela e tal. E a peça é tão... tem essa pegada, né, que permite esse tipo de coisa. E continuei falando o texto e tal, e fazendo as coisas para ela e tal. Maitê, você falou que na peça você fala e acaba falando para mulheres e também para homens. Tem muita gente que fala que as feministas são feminazes. Só querem falar sobre o feminismo, mas não querem Algumas, ouvir. pelo menos. Não, tem gente que acha que existe essa feminista que é feminazi, que quer falar, não quer ouvir. Eu queria saber se você acha que existe um pouco disso no movimento também. Eu acho que, como todo movimento, e esse movimento, ele tá aí desde que a humanidade é a humanidade, esse problema existe, como em tudo, existem os excessos. E os excessos, eles desmerecem o movimento. Então, da mesma forma que eu acho um equívoco quando uma mulher entra numa empresa, numa posição de comando, e ela entra como se ela com comportamento masculino. Existe uma forma de ser mulher que deveria ser posta em prática. Se você Mas o que é o comportamento masculino? Eu acho que eu acho que a gente tem características, não importa se essas características são hereditárias ou se elas são uma construção social, o fato é que elas estão aí. A gente tem uma forma mais abrangente de ver as coisas, a gente vê os vários aspectos das coisas. Os homens têm de uma maneira geral, evidentemente, estou generalizando porque a gente é obrigado a fazer isso, mas ele consegue, você vê assim, eu tenho duas pessoas que trabalham comigo, um rapaz e outra uma menina. Ela vê o todo, ele para de fazer uma coisa, faz aquela com muito foco e concentração. Ela não tem foco e concentração, mas ele tem, porque ele consegue parar tudo, desligar de tudo e focar naquele lugar. Mas às vezes ele não vê o que está acontecendo, as circunstâncias como elas são. Então nós temos características distintas, é bom que seja assim. O que não é bom é a desigualdade. Tem muito pouca mulher em posição de comando e podendo decidir as coisas. Então, eu acho que precisava haver um maior equilíbrio. Isso é uma disfunção social. Então, não é que tenha que haver só mulheres, porque a gente também tem as nossas falhas, né? O Maitê, tem aqui só um pouquinho, Caio, tem uma pergunta aqui do Tonholi, que acompanha a nossa bancada e hoje teve que se ausentar, infelizmente não está aqui com a gente, mas deixou umas perguntas que acho que tem um pouco a ver com o que você estava dizendo aí, com relação à ocupação da mulher em cargos públicos, né? Na questão de comando, nas posições de comando. Ela é um pouco mais ampla e específica nessa questão da política, né? E da eleição, da nossa conjuntura política, mas eu acho que cabe aqui, escuta só. Maitê, a gente só teve eleições tão conturbadas em 89. Você precisa pôr o fone, peraí. Peraí, desculpa. Agora sim. Vamos lá. Tá. Maitê, a gente só teve eleições tão conturbadas em 89, quando tivemos 19 candidatos e agora estamos marchando para 22 candidatos. Como você vai se comportar nessas eleições? Então, 22, aí só acrescentando, que com mulheres o quê? 3, 2, 4 no máximo? Nesse momento, a minha tendência é Marina. Tem Marina, tem Manuela Dávila, tem talvez algum outro nome? Eu gosto da Marina. Eu acho que ela tem uma postura independente. Eu acho que ela foi muito criticada de uma forma mentirosa e
ela não é nada frágil, né? Uma mulher que era analfabeta e que através da educação chegou, driblou todas as adversidades da vida que ela teve todas as malárias que ela teve e tá aí firme e com aquele discurso articulado. E eu acho que ela é uma pessoa que ela tem uma visão abrangente das coisas, ela sabe que ela não pode trabalhar sozinha. Ela tem uma postura generosa eu acho que ela vai administrar cercada de saberes, de gente técnica nas suas funções. A gente não sabe fazer as coisas sozinhas, a gente não pode saber. Mas acho que ela tem ela sabe das suas falhas, ela sabe das suas limitações, ela sabe que ela precisa botar gente habilitada nos lugares corretos. E ela é a única que fala da questão ambiental, que eu acho que é a grande questão do futuro, né? Ela conhece as desigualdades do Brasil. Ela faz parte disso, foi criada dentro disso. Então, ela vai contemplar os vários aspectos da sociedade, eu acho. As pessoas menos favorecidas. E eu não sei, eu tenho fé na Marina, assim. Eu olho para ela e eu vejo que ela é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa honesta. Eu não acho que ela vai me trair. Maitê, mas nesse período agora, enfim, de denúncias, de CPIs, impeachment, muito se falou do quanto a Marina não apareceu, né? Por que ela não apareceu mais? Como que você fala, eu confio na Marina. Como que você enxerga essa ausência dela? Né? Eu acho que hoje em dia é muito difícil a gente falar, porque quando você fala, você dá munição para os teus inimigos pegarem aquela frase, aquele pequeno momento de algo que você disse, descontextualizar e colocar em outro lugar. Então, eu acho que ela muito amadurecidamente se ausentou da porcariada, né, desse momento que está bem podre, né? E articulou o seu discurso, se preparou para chegar nesse momento e se oferecer de novo. Apesar dela ter sido achincalhada, ela veio de novo muito preparada. Ela foi fazer pesquisa, ela foi estudar, viajou, ela foi ver o que ela tinha para oferecer e se ela queria oferecer, se ela tinha o que contribuir. Então, enfim, eu não sei se eu vou votar na Marina, mas por enquanto ela me parece a candidata mais idônea, mais independente, mais corajosa, com um discurso que me parece contemplar todas as facções da sociedade de forma mais democrática e igual. Fala, Caio. Vou trazer o nosso papo de novo para a conversa sobre o feminismo, porque eu acho esse assunto interessante, estava bastante interessante. Queria saber a sua opinião sobre o seguinte. Antigamente era impensável as mulheres votar, a mulher trabalhar fora de casa, era cultural, pelo menos aqui no Brasil, o marido pregava a mão na cara da mulher e era normal. Ela ficava chateada, mas não era uma manifestação que ia pra fora. Hoje em dia você sabe que isso é impensável e tal. As mulheres ganham mais que homens, embora a gente saiba que os mesmos cargos, a mulher talvez ganhe menos, mas eu conheço uma porção de gente que ganha menos do que a mulher, do que a namorada e tal. A gente já tem isso como uma realidade, embora ainda precise melhorar e daí por diante. Mas eu tenho uma visão de que hoje os movimentos feministas ficam muito em cima de pautas que não são mais tão relevantes como a gente tinha no passado, com esses exemplos que eu citei. Eu vejo muita briga pra mulher deixar a perna sem raspar e ficar em cima da conversa do que é assédio, do que não é. Eu queria saber de você, que está envolvida nesse assunto, o que os movimentos feministas de hoje te agradam e no que eles te desagradam? Não vou ficar particularizando, porque a gente sabe o que é fútil e o que é leviano e o que de fato deveria ser discutido, né? Era o que a gente estava conversando aqui, quando eu fui perguntado se há excessos. E há excessos. Eu acho meio bobo a gente ficar discutindo com quem já concorda com a gente. Você tem que fazer com que esse discurso alcance quem não concorda com você. E se você chegar ali... Outro dia eu fui num programa de rádio também e elas estavam discutindo que elas não gostam de receber flores. Era um bando de mulher falando assim, eu não gosto de ser tratada de anjo, minha rainha, minha deusa, e receber flores. O que eu vou fazer com flores? Sei lá, eu acho isso tão bobo.
Sabe, não é essa a questão. Aceita as flores, pelo amor de Deus, se alguém está sendo gentil. Se ele chegou de um jeito meio desajeitado, mas a intenção é legal, cara, tudo bem. Vale tudo, né? Sabe, vale tudo. A pessoa está sendo gentil, você vai dar uma patada, você afasta essa pessoa que você poderia conquistar para você. Então, primeiro aproxima a pessoa com um discurso afetuoso. Eu acho, por que não, né? Porque essa agressividade não tá te dando na cara, tá te dando uma flor. Né? E essa atitude... Isso tudo é tão imaturo, é tão bobo. E é isso que desmerece a discussão. Por isso que eu gosto da Mulher de Bath, por isso que esse texto sobrevive há 600 anos. Não é porque ele é raso. Sim. Esse tipo de comportamento é raso, é bobo. Vai cair. Daqui a pouco ele não tá mais aí, porque todo mundo já se deu conta. Mas o discurso da Mulher de Bar é sólido. Ela tá discutindo coisas que ainda Precisam existem. ser discutidas. Precisam né? ser, de fato, discutidas. Olha aqui, Maitê Proença com a gente nessa manhã. A galera da Claque aqui gostou, aplaudindo. Muito obrigada, muito obrigada. É interessante essas coisas que você Tô fala, Maitê. aqui diante da Claque. Porque eu acho que vai além, sabe? Não é só bobo e ingênuo. Eu acho que ele acaba bloqueando um entendimento, uma reflexão em bom termo para todas as partes envolvidas chegarem a uma coisa melhor, né? A gente merece uma coisa melhor. Olha, a Maitê Proença tá em cartaz em São Paulo com a peça Mulher de Bath no Teatro FAP. Eu já dou o serviço direitinho. Ela volta com a gente, ela segue com a gente depois do intervalo. Segura aí. Agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Vamos juntos fazer a diferença. Olá, pessoal. Eu sou Humberto Barbato, presidente da BIME. Nós só vamos viver num novo Brasil que volte a nos dar orgulho de ser brasileiros e com confiança no futuro, se nós aproveitarmos as eleições e elegermos pessoas comprometidas com o bem-estar e com o dia a dia da população. 2018, um ano para transformar. Vem ser jovem, partiu pra cima. Comprar pela internet é mais rápido e mais seguro com o Buscapé. Chegou a hora, é agora, vamos fazer um barulho, com esperança nos olhos e o peito cheio de orgulho, pra levantar essa bola, levantar a cabeça, pra voltar a sonhar, pra que o sol apareça, partiu pra cima. Vem ser jovem, com a gente vencer, vem de coração aberto, vem que o seu sonho está perto, vem ser jovem, partiu pra cima. Juntos daqui pra frente, nada mais nos separa, mesmo contra a corrente, nossa marcha não para, nossos votos de paz, prosperidade e saúde. Mais amor, mais justiça, mais atitude. Vem ser jovem, com a gente vencer, vem de coração aberto, vem que o seu sonho está perto, vem ser jovem. Jovem Pan Morning Show. Estamos recebendo aqui no Morning Show, nessa manhã de segunda-feira, abrindo muito bem a semana no Morning Show com a atriz Maitê Proença, que está em cartaz em São Paulo com o espetáculo A Mulher de Bath. O serviço vai aqui agora, ó, Teatro FAP, para você que se interessou, a gente ainda fala um pouco da peça nesse papo. O Teatro FAP fica na Rua Lagoas, 903, em Higienópolis. A peça está em cartaz de de sexta a sábado às 21h. Me corrija se eu estiver errado, Maitê. Sexta e sábado às 21 horas, domingo às 18 horas e segue até o dia 1º de abril, como eu falei no início, e não é mentira isso. Não é mentira. Depois do dia 1º de abril a gente vai pro Teatro do Jockey, Teatro XP lá no Rio de Janeiro. Então a peça segue carreira. Mas aqui nós estamos nesse teatro lindo agora do FAP, porque faz confusão, porque teve um guia aí que saiu dizendo que a gente ainda estava no Bom Retiro. Mas nós migramos, porque como foi muito bem lá no Sesc, a gente resolveu ficar mais um mês aqui em São Paulo. E temos preços promocionais que eu quero que todo mundo tenha acesso à peça, Você entendeu? falou dessa tua vontade. Né? E tem essas... Eu não me lembro qual
como é que é o nome dessas coisas, mas tem umas promoções, né, para que os preços fiquem mais acessíveis. Compra coletiva, talvez? Alguma coisa Esse assim? tipo de... Carteirinha de estudante. Ô, Maitê, você carteirinha de estudante sempre, né? Deixa eu só ver antes de você mandar a pergunta, Caio, como é que tá a nossa hash, Paulinha? Tá aqui cheia Maitê de no gifs Morning. e memes, hashtag Maitê no Morning. Você pode mandar sua pergunta também aqui pra Maitê Proença. Vai lá, Caio. Maitê, você já fez peça de teatro, inúmeras novelas, já escreveu livro, ou seja, você tem uma lista enorme de conquistas que a gente ficaria até amanhã falando. Mas a Maitê, não sei, aquela Maitê que tem um apelido carinhoso em família e tal, a pessoa, o ser humano mesmo, o que te deixa deprê, Maitê? Quando aquele momento que você fala, meu, a vida é uma merda, o que te faz pensar assim? Quando o Botafogo perde. Quando o Botafogo perde, eu não gosto muito. Mas eu fico deprimida também, né? O que me deixa deprê? Me deixa deprê... Fala, puta, tem que acordar hoje, fazer... O que é isso? Eu acho que o Brasil está num momento deprê, né? E isso me afeta particularmente. Me afeta particularmente. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu saí viajando pelo Brasil. E o que eu via antigamente nos lugares mais isolados do Brasil, gente com lepra e sem perna, e depauperado e uma miséria deplorável, assim, hoje eu vejo na porta da minha casa no Rio de Janeiro, nas grandes cidades. O que tem de gente sem teto, sem comida. Eu sou uma aquariana, eu sou uma pessoa que eu penso no social. Aquilo me afeta diretamente, entendeu? Então, viver num país que tem tantas possibilidades como o nosso... Porque se a gente morasse no Japão... E olha onde é que eles estão, né? Se a gente morasse num país sem possibilidade, com tsunamis, com frio, com neve, com congelamentos... Mas a gente mora num país que tem tudo. Isso aqui é o Éden. Isso aqui é tudo perfeito. Uma gente criativa que sabe fazer samba. Nasce sambando, sabe? Nasce com graça e humor. Agora, mas como ter humor diante das circunstâncias em que nos colocaram? Eu acho que a coisa vai pela educação. É a única forma. Eu acho que as pessoas depreciam a educação nesse país porque não a têm. Porque não sabem o valor que tem. Porque aqueles tigres asiáticos todos que a gente estava falando no Japão, mas a Tailândia, a Coreia, todos esses países nos anos 70 estavam onde nós estamos hoje. Como é que eles saíram dali? Porque eles sacaram que era só através da educação que eles iam migrar para o primeiro mundo. E hoje migraram. Então, eu acho assim que a única ferramenta universalmente reconhecida para você mudar as condições de um país em pouquíssimas gerações é a educação. Maitê, Não Gostei da sua existe resposta. Eu achei que vocês falaram um problema mais individual, tipo, sei lá, quando minha filha chega bêbada em casa, dá um baita trabalho. Minha filha vomita nunca tudo, chegou mas... bêbada em casa. Não, acho Eu também não. Assim, mas bêbada, você... Ô, Maitê, um monte de pergunta aqui, então vai. Isso é mais pra mim, assim, não. Eu chego- Ela é adulta, ela tem 80 anos, né, a minha filha. São mais sou adultos mais que a jovem gente. lá em casa, então... Ô, Maitê, quando o Caio tava fazendo essa pergunta, eu fiquei pensando aqui, pô, você falou, mora no Rio, né? O que te faz achar que o mundo, caramba, não tem jeito? Você vê luz no fim do túnel para a questão no Rio de Janeiro da violência? E emendando aí nessa pergunta, você foi uma pessoa que já declarou publicamente que teve problemas com drogas, né? O que essas drogas significaram na sua vida, primeiramente, e qual é a solução? Lá vem Bordoar dando munição pros haters não é a minha intenção. depois. Não é a minha intenção, é só tua Eu sei que franqueza. não é a tua intenção. Não, eu não tive problemas com drogas, eu usei drogas, é diferente. Que drogas, Maitê? Aquelas drogas que eram... Essas drogas de hoje que eu não reconheço, porque as pessoas... Você vê que eles não estão no mesmo lugar que você, né? As drogas que a gente usava na minha época eram drogas assim, bicho grilo, é coisa de não estava ligado ao tráfico, né? Não era assim. Era um negócio meio para você se conhecer sensorialmente, para você ver como é que você se ligar com o cosmos. Era um negócio diferente, entendeu? coisa mais Agora orgânica. é punk, é um negócio pauleira, cara. Outro dia eu fui numa festa, assim, aí eu vi um casal se esfregando e eles estavam, eu acho, era um negócio assim para cavalo que eles tinham tomado. Eles não sabiam que eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo, com certeza. Que tava Porque causando vergonha alheia.
Não, Estavam numa pira. eles meio estavam num over. lugar, assim, completamente isolado da onde eles estavam de fato. Eles não sabiam que eles estavam lá. A gente era uma paulada na cabeça, era sensorial, talvez. E tudo bem, não estou falando nada, eu não conheço esse tipo de droga. Eu usei as que estavam disponíveis na minha... E como eu viajei muito, eu fui pro Irã, pro Afeganistão, em guerra, eu viajei para lugares assim, para buraco, né? Então, fazia parte de conhecer aquele lugar. Por exemplo, sei lá, usei ópio, por exemplo. Aí eu me lembro que eu cheguei para um cara e falei assim, quando é que eu vou ficar do jeito que tá aquele rapaz ali? Que eu via que ele estava melhor, mais interessante o estado dele. Aí eu falei assim, quando você começar a ficar, depois da quarta, quinta vez, quando você ficar viciada, você fica daquele jeito. Aí eu parei, entendeu? Então eu tinha um certo cuidado também, né? E a questão do Rio, Maitê? Não acho que as da violência no Rio. drogas Qual é a solução para isso? tivessem o significado que tem hoje, né? A solução para o Rio, se eu soubesse, meu bem, eu me candidatava. Mas, Maitê, como você acompanhou ou tá acompanhando o que aconteceu com a Marielle? O que está acontecendo com a Marielle é suficientemente grave para que nenhum dos lados, né, da patrulha e dos lados se apropriem daquilo para causas que não têm a ver com o fato. A Marielle foi silenciada, como o Vladimir Herzog, né? Ela foi silenciada no exercício de uma função para a qual ela foi eleita. Então, ela estava ali, ao que tudo indica, denunciando as milícias corruptas e, para ela calar a boca, eles mataram ela. Então, isso é grave em qualquer circunstância. Não precisa falar que foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa daquilo. Não, não sei se foi pelo preconceito. O preconceito aconteceu no momento anterior, eu acho. Quando eu abri o jornal e a internet de manhã, a notícia do jogo do Flamengo estava maior do que o da morte da Marielle. E aí sim eu acho que é porque ela era negra e mulher e favelada. Porque se a situação fosse outra, talvez... como, por exemplo, eu me lembro, eu fui para o Haiti quando teve o terremoto lá. Eu fui lá porque eu fui com médicos, porque eu poderia dar voz para aquele negócio e levar dinheiro para aquela gente toda amputada e que não tinha mais nada. Até hoje o Haiti está em escombros. Se fosse na Dinamarca, um país de brancos, não estaria nessas circunstâncias. Então o preconceito existe sim, mas, como em tudo, os lados... dividem a história, um puxa pra cá, outro puxa pra cá e vira uma história de ódios. Você falou duas coisas que me chamou a atenção, que eu não imaginava que você fosse assim. Você falou do uso de drogas, você falou antes, quando a gente estava falando da sua filha, eu fiz a brincadeira, você falou, não, lá em casa quem é mais doida sou eu. Queria saber um pouco mais de você, Maitê, porque você é gata, você passa uma pinta de que é princesinha e tal. Passa uma pinta de princesinha. Caio, por favor. Ele tá assustado que ela falou que se foi nos buracos. Eu tô te achando muito roots. Você tem uma estampa de princesa, mas você é meio roots, não é ou não? O que você faz no dia, fora do trabalho e tal? Você sai pra balada, você sai pra barzinho? Qual que é a tua? Não, Caio, não por sai. favor, Maitê gosta de homens com os olhos claros. Por favor, dá um tempo. Então deixa pra lá, Maitê. Eu gosto de homens. Fiquem à vontade. Toma Fiquem essa, à Arcon. vontade. Pode Então, puxar pra o cá, papo aqui pra é lá. nosso, Maitê. Deixa ele com as Eu não bobagens sou dele uma lá. pessoa do preconceito. Eu viajo pra buraco. Vou te dizer por quê. Porque eu acho muito agradável ver gente diferente de mim. Eu acho também muito agradável chegar num lugar onde eu sou uma folha em branco para as pessoas preencherem. Porque aqui as pessoas já têm tanta opinião a respeito do que eu sou. Por exemplo, você acha que eu sou uma princesinha e tal. E outras pessoas conhecem outros aspectos. Eu quero crer que eu sou uma pessoa plural. Eu tenho várias facetas. E que quando eu não tiver mais essa cara, e que eu não tiver mais... que as carnes estiverem mais moles, que elas já estão, infelizmente, né, decaindo, que é o caminho natural das coisas, infelizmente, que eu tenha mais alguma coisa para oferecer, e que eu ainda seja jovial e disponível e interessante
interessada em tudo, né? Que o meu leque seja abrangente, contemple coisas diversas e que eu não fique falando só com quem pensa a mesma coisa que eu, porque, aliás, eu penso muitas coisas. Eu penso isso, mas eu penso o avesso disso e é dessa composição que eu vou tirar uma conclusão. Maitê, tem pergunta dos ouvintes aqui, pra não deixar eles na mão aqui. Ok. Vamos lá. Manda. Oi, Maitê, bom dia. Ah, você precisa pôr o fone agora, aquela hora que a gente combinou. É aquela hora. Vai. Tá. Enquanto ela põe, Oi, você vê... Maitê, bom dia, aqui é Giovanni de Brusque. Nesse ano de Copa, você pensa em fazer outro programa esportivo, assim como na última? Obrigado. Olha aí. E aí? Aquilo era muito bom. Você sabe que eu fui chamado para fazer o Extraordinários no Sport TV? O sujeito foi lá em casa e eu falei assim, mas eu? Por que eu? Eu não pretendia nem ficar no Brasil durante a Copa. Eu queria fugir daqui. Falei assim, mas por isso mesmo, porque a gente quer um olhar de uma mulher sobre... Porque a gente olha pro futebol de uma forma diferente. Eu, às vezes, estou olhando... Às vezes eu não olho pro gol, nem pra bola. Às vezes eu estou vendo outras coisas, entendeu? Então, esse olhar no meio de um bando de homens era muito agradável para eles. Acho que diversificava o discurso. Porque às 11 horas da noite todo mundo já resolveu se aquilo foi impedimento, se não foi e tal, né? Sim. Então, eu trazia um outro... Assim, por que os homens cospem, por exemplo? Né? Por que o homem entra em campo e cospe? O que significa isso? Escarra. Assim, socialmente, pra mim, eu queria saber do ponto de vista antropológico. Existe o código masculino que vocês mulheres nunca vão entender. A cusparada? A cusparada, Isso estabelece o quê? Isso faz parte do código Estabelece masculino. o quê? Então, mas é curioso, né? Então, É o comportamento nosso. vocês não Dá pra- sabem. né? Teve a Que clássica vocês aposta que fazem. você prometeu tirar a roupa, né? É. Só que você deu uma enganada, né? Não dei enganada coisíssima nenhuma. Eu tirei a roupa e embaixo eu estava toda tatuada. Aí não de vale, vai Botafogo. De tão botafoguense que eu sou. Você acha que eu isso? ia Eu não tirar a sabia roupa? Era fim de carreira, né? Ficar pelada agora no programa de esporte. Ô, Maitê, realmente. Mas isso também foi uma apropriação indevida que fizeram. Porque eu falei aquilo Olha lá. em... eu Eu ver? falei... Olha lá. Aquilo lá tá... Esse ângulo não tá bom aí, não. Eu tô melhor que isso, hein? Tava adesivada. É. Não é adesiva, não. Isso daí é que isso? Um colã? Sei lá. Parece uma Enfim. globeleza. Exatamente. Mas falando sobre o seu papel na... Mas olha, só para responder a pergunta do ouvinte. rapaz, do ouvinte, eu fui chamada para escrever durante a Copa num jornal que agora, como eu ainda não aceitei, porque eu não sei se eu vou poder, se eu vou estar aqui ou não, é possível que eu fique atuante durante a Copa, assim. Ô, Maitê, só pra não perder o assunto televisão, porque saiu a notícia até esses tempos atrás aí, de que Maitê Porém estaria até numa lista negra da Rede Globo, que não poderia voltar mais pra Rede Globo por críticas que fez à emissora. Foi tão traumática assim a sua saída da Globo? Mas eu não fiz nenhuma crítica à emissora. Qual é a crítica a que você está se referindo? Sobre a sua... Porque isso é a oposição fazendo intriga. Porque eles tiram uma É isso que eu quero frase, saber. você é perguntado a respeito de uma coisa, aliás, e aí, dentro daquela coisa que você está respondendo, específica, tem uma frase que serve às pessoas, elas pegam aquela frase e falam que você está criticando. E vira o assunto da semana, como se eu só falasse naquilo, como se eu não tivesse outro assunto. E, evidentemente, eu respondi no programa Roda Viva a respeito A forma como você tinha sido... da forma como eu saí Como da você tinha saído da Globo. TV Globo, mas em nenhum momento eu fui ofensiva à TV Globo. Em nenhum momento. Então, eu acho que o meu assunto com a TV Globo é para ser discutido entre mim e a TV Globo. Então, me reserva esse direito dessa conversa eu ter com eles e não com o público. Sim. Até porque eu fico dando munição para essa gente que fala esse tipo de coisa. Perfeito. Mentirosa. Olha, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou. Poderíamos seguir com esse papo até meio-dia facilmente e fartamente, né? Com assuntos de conteúdo não faltariam para o nosso papo. Mas eu devo dizer que o nosso tempo acabou e avisar os ouvintes que se interessaram. Você pode acompanhar a peça A Mulher de Bath. Você pode assistir no Teatro FAAP, na Rua Lagoas 903, em Higienópolis. Olha, a peça sexta e sábado às 21h, domingo às 18 horas e vai até dia 1º de abril. Isso, e depois eu fico lá dando sopa. Eu converso com as pessoas. Você continua o papo informal. Converso, fico ali Depois muito da peça. disponível depois da peça, se você quiser, né? A gente tá lá. Boa. E depois vamos pro Rio de Janeiro.
Obrigado, Tá? Maitê. Muito obrigada, adorei, muito obrigada. Muito Eu só bom. queria deixar claro uma coisa aqui. Obrigado. Eu tenho sim olho azul, é que eu tô com lente pra combinar com o cabelo. Não, mas Vai eu dormir. gosto de todos os tipos, eu gosto também, Sim, assim. sim, sim. Muito bem. É, do Tá teu tipo. tranquilo, Caio. Obrigado, Maitê. Pode Fica rolar, frio, sei ó, lá. tá tudo Vai sim, vai tá sim. tudo bem. Obrigado, sorte pra você, Maitê, tudo de bom. Agora 11 horas 24 minutos, horário de Brasília.